Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4, gotinhas da verdade, em mais um vídeo escatológico. Hoje vamos fazer um comparativo entre o que os profetas falaram e o que os apóstolos falaram. Mas, propriamente, o apóstolo Paulo. Vamos fazer uma analogia entre as profecias de Daniel e se é que dá para dizer assim, a profecia de Paulo. É comum hoje a gente encontrar pessoas ou ouvir o seguinte comentário: eu tive uma nova revelação sobre a volta de Jesus. Eu tive uma nova revelação sobre o tempo do fim. Vamos ver. Nesta analogia, Daniel, Paulo, que essa coisa de nova revelação não passa de heresia. Mas vamos ao caso. Quando o anjo Gabriel falou ao profeta Daniel a respeito das 70 semanas, e mais propriamente na última semana, se referindo ao anticristo, ele o chamou de assolador. Ele disse que ele virá sobre a asa das abominações. Ele, enfim, deu uma informação horrorosa sobre esse antideus. Falou também sobre o fim, como tudo vai acabar, isto em relação ao reino do anticristo. Você chega em Daniel 11, quando o profeta está descrevendo aquele rei grego que seria, para Daniel, para nós, foi o tipo do anticristo. Daniel diz, olha, ele fará tudo conforme a sua vontade. Isto é, não vai adiantar ninguém se opor aos seus planos. Ditador, governo único. E ele continua, ele não terá respeito aos deuses. Note aqui, deuses com D minúsculo. Uma referência, uma prova de que o anticristo não estará pactuado com religião nenhuma. Quando diz deuses, é uma referência a deuses adorados pelos povos, que na realidade são ídolos, padroeiros, padroeiras. Então, o profeta está informando que ele não terá ligação com ninguém dentro do aspecto religioso. E diz também que ele vai falar coisas horrorosas
contra o Deus, aí sim, Deus com D maiúsculo, o Deus vivo, Deus nosso, Criador dos céus e da terra. Ele não vai respeitar, ele não vai ter reverência ao nome de Deus. Ele falará escárnios, blasfêmias. Agora, seguindo a analogia, o apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 2, a partir do verso 3, quando ele começa a fazer a descrição deste mesmo homem, lá, Daniel estava falando do tipo. Agora, a gente vê Paulo falando do antítipo, falando de quem ou como será o anticristo. Então, ele chama-o de filho da perdição, homem da iniquidade, e, olhe bem, ele se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus. Olha o Paulo repetindo o que o profeta Daniel havia dito. Ele se oporá, se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, chegando a sentar-se no santuário, dizendo ser o próprio Deus. Mas, agora uma pergunta. Por que Paulo disse praticamente a mesma coisa que o profeta Daniel disse? Será que Paulo teve uma nova revelação? Não. Acontece que os apóstolos, principalmente Paulo, eles não eram como hoje os líderes, não eram como nós. Eles estudavam as profecias. Estudando, eles sabiam tudo. Por isso, não escreveram nada, não diziam nada contradizendo os profetas, mas era algo sincronizado. Aleluia! Por esta lição. Então, nada de nova revelação, nada de querer se sobrepor aos outros como um sabe tudo, mas saber segundo as Escrituras. Paulo, então, veja o que ele disse no verso 5 de 2 aos Tessalonicenses 2. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos destas coisas. Aleluia! Ele, de modo dedicado, com muito zelo, ele, na carta, ele faz os irmãos lembrar. Olha, quando eu estive aí, lembra quando eu estava aí pessoalmente? Eu já ensinei tudo isso para vocês. Líderes, atente para isso. É comum a gente ouvir os murmúrios de cristãos. Na minha igreja, há muito tempo eu não escuto falar sobre a volta de Jesus. Na minha igreja, não se ouve, nunca ouvi um estudo sobre profecias, sobre a volta de Jesus.
Líderes, atentemos para isto. Paulo, além de escrever para eles e servindo para nós, ele fez eles lembrar: olha, o que estou ensinando para vocês não é novidade. Quando eu estive aí, eu ensinava tudo isto. Mas e daí? Onde que ele aprendeu? Lembra, o profeta Daniel estava encabulado, queria saber sobre o final do cativeiro. Sabem aonde ele foi descobrir que o cativeiro estava finalizando, que seria de 70 anos? Estudando a profecia de Jeremias. Que lição! Vamos aprender a pesquisar as Escrituras, a estudar a palavra do Senhor com zelo, com dedicação, para não ficarmos sendo vítimas das novas revelações. Que não são novas revelações, são novas mentiras, novas heresias. Vamos ficar com as Escrituras proféticas sempre nos vídeos posteriores. A gente vai continuar vendo estas analogias perfeitas entre apóstolos e profetas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.